tuas aulas no próprio estúdio da Velocity é uma coisa que não que os outros professores não tenham, mas assim, você consegue ter uma coisa específica que é tipo assim, pô, eu falo muito com. Eu vou citar o nome porque ninguém vai saber quem é, então pouco importa. Por exemplo, eu converso muito com a Michelle. Falei, pô, às vezes eu tô ali no Spotify, tô escutando as playlists assim, até pra, pô, sei lá, vou mandar como sugestão. Aí, pô, aí tem uma música ali que eu falo, cara, isso aqui é a música, é a cara de aula do Fernando. Fernando com certeza colocaria que são, geralmente eu associo muito A pessoa, né? a pessoa. Então você consegue, a sala ela tem uma identidade ali no áudio, na forma da condução também. Então, por exemplo, você pega ali geralmente o que eu visualizo como característica da tua aula, músicas longas, geralmente com boas marcações aí depende muito do dia, né? Mas às vezes tem um pouco mais giro, às vezes tem um pouco menos. Assim, eu Se gosto essa muito. questão da identidade da tua aula, você já trabalha como DJ, então você conseguiu trazer esse tipo de coisa com bagagem como DJ também, Cara, né? é que é assim, eu vou falar pra você hoje que faz a minha aula, você vai falar assim, Hum. mentira. Mas eu já dei aula de funk. Várias vezes. Eu adoro funk, mas você não gosta, tá Então, ligado? Você detesta. mas eu já dei. Por quê? Porque eu já tive várias fases dentro. Sim. Já fazem 9 anos que eu dou aula só no Estúdio Veloce, fora Aham. nas academias que eu trabalhei antes, né? Uhum. Apesar de eu não ser tão velho assim, né? Eu sou uma pessoa nova, mas eu Aham. já trabalho desde os 15 anos, não com Sim. educação física, mas eu já Uhum. trabalho desde os 15 anos. Com educação física, eu trabalho desde os 17, porque Uhum. foi quando eu entrei na faculdade. Ah, tá. Então, eu entrei na faculdade com 17 e já comecei a trabalhar na área. Então, eu ajudava um treinador, ajudava alguém na academia, dava suporte em aula e Uhum. tudo mais. Então, já faz muito tempo que eu trabalho com isso e eu entendo que, assim, da mesma forma que eu fui me amadurecendo como pessoa, a minha aula também foi amadurecendo junto, sabe? Uhum. Então, depois de. Eu entrei, eu tinha um estilo completamente diferente do que existe hoje, né? E Você aí vai atualizando, eu né? fui atualizando, Uhum. eu fui me aperfeiçoando, até o momento que, assim, antigamente a gente tinha uma bonificação Uhum. anual, que, assim, o melhor professor ganhava uma viagem para Nova York, para ver de onde surgiu a Sim, sim. ideia, né? A fonte. Ah, sim. Aham. E engraçado que não era anual, acho que era de 6 em 6 meses. E Uhum. aí dava lá a época de ir para Nova York, eu não ia, porque eu não tinha batido a meta. Que eu era também o mais novo de todos, né? Sim. Ah, tá. Tinha acabado de No chegar, começo da no Velocity, começo da Veloz, eu tinha sim. 21 anos. Isso no Então, Rio, São assim, Paulo. São São Paulo. Paulo. Ah. São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Uhum. E lá no começo, eu não batia a meta, eu tinha 21 anos, tinha acabado de chegar, não Sim. batia a meta, não batia a meta, não ia. Daí deu a primeira bonificação, não ganhei, a segunda bonificação, não ganhei, a terceira, não ganhei, a Ixi. quarta, não ganhei. Só que a quarta eu bati a Meta. meta. Sim. E aí o que Mas por aconteceu? idade Não, foi o mais velho. eles cancelaram. Cancelaram. Aí eles falaram assim, esse ano a gente não vai ter, essa Eita. quarta a gente não vai ter. Aí eu, puta. Vai ser uma viagem. Não vai ser uma viagem pra Acapulco, vai ser pro Guarujá. Então, o que que eu falei? O que eu fiz? Eu peguei todo o meu dinheiro e fui. Aí Sem você falar pegou. inglês Ah, e sem nada. você foi, porque Eu eu. fui. Ah, olha, isso Eu aí. fui, eu quis ir, eu quis entender melhor. Eu já estava bem imerso no mundo da bike, né? Já dava Uhum. muitas aulas Não foi com da tudo bike. pago, você se Não, eu desembolsou. pipoquei lá. Você que Passei pagou? um perrengue porque eu não falava inglês, então assim, Eu também não cheguei. falo. Era McDonald's todo dia, né? Number one. Então, assim, Mas você foi e falou, mas eu vou lá pra conhecer vou lá a para Velocity, conhecer, então, não, com vou todos para os conhecer convites os estúdios que existem na cidade de Nova York, e né? falar com os caras lá que eram E os trocar uma ideia. representantes. Aham. Cara, tanto que eu tenho o caderno até hoje, né? Eu levei meu caderno Olha, legal, hein, cara. e, e eu anotava. No final de cada aula, eu anotava tudo, eu não entendia nada. Mas eu anotava tudo que eu tinha mais ou menos entendido, uma palavra, um Sim. olhar, um gesto, uma música, o que que ele Uhum. fez, o que que ele não fez.
como que era a turma, como que ele se portou com base da turma, como que foi a fala, se ele falou muito, se ele falou E pouco. você fez as aulas. E eu fiz 15 aulas em 5 dias. Olha só, cara. Eu fiz 15 aulas em Isso tudo em Nova York. tudo em Nova York. Mas eu fiz vários estúdios, não só Soul Cycle. Eu fiz Psyche, eu fiz Soul Cycle, eu fiz Berries, eu fiz Rumble Boxing, eu fiz Tony House, eu fiz vários estúdios lá de Nova York. Então, De várias modalidades diferentes também, Ah, entendeu? Então eu queria entender o modelo de negócio e estúdio. maravilha. E voltou com essa bagagem. E eu voltei com essa bagagem. Só que quando eu voltei com um caderno cheio de anotação. sim. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E a Soul Cycle justamente foi quem inspirou, Foi. até onde eu sei, né? Não sei se eu tô falando uma coisa errada, Não. mas até onde eu sei foi a inspiração foi a Soul Cycle, tipo, literalmente tudo. Porque eles eram os primeiros, né? Eles foram os primeiros, os precursores com relação A Soul Cycle. Soul Cycle, é. Aham. Então eles eram os primeiros, não existia nada desse tipo, né? E a gente olhou, como eu disse, o Shane olhou Sim. e trouxe para o Brasil. Ah. Só que a gente, professor, também não entendia. Porque- Não era a mesma coisa, Não, claro. porque a gente estava acostumado com o modelo de academia e aulas de Sim. spinning. E aí, se eu chegar em você e falar assim, um podcast vai ser assim, aí você pode até entender o que eu falo, só que você não vai sentir na pele até você ir Aham. em um, né? Claro. Você até falou, eu já fui em alguns, É. eu entendo qual que é a dinâmica, Como tudo mais, funciona, como exato. funciona. Uhum. Então, Sim, por isso que ele levava os professores também para lá, para entender melhor a dinâmica do negócio. E aí, como eu não pude ir, porque Nessa época você não. cancelou, mas aí eu fui. Aí eu fui, é como paguei. se tivesse um laboratório, né? Isso, Isso. um estágio, um laboratório. E Isso. voltou de lá quando você voltou e falou: então esse é o cara que a gente precisa aqui pra Então aí, ficar. aí eu falei, agora eu entendi. Então aí eu comecei a me aprofundar bem mais. Foi uma imersão total, né? Foi. Só Isso. que daí o engraçado foi, eu voltei de Nova York, eu mudei radicalmente as minhas aulas. Então as velocidades que utilizam aqui, que são os giros rápidos, Sim. quem transferiu, porque a gente não girava. Era Esse mais giro. devagar. Era Era mais mais lento. balanço. Né, era mais lento também, mais ajuste de carga, porque o spinning, lembra que eu falei? Sim. Porque vem O do- spinning, Vem a muito gente disso. era professor de spinning, então a gente carregou muitas coisas do spinning também. Então a gente Sim. ajustava muito o botão. E músicas mais lentas, elas são mais, entre aspas, fáceis de pedalar. Gera uma segurança maior, uma sensação de segurança maior. Então, a gente usava mais músicas lentas ajustando o botão vermelho. E quando eu voltei de Nova York, aí eu comecei a usar músicas Mais rápidas. Mas as bikes, elas suportavam essa. Porque eu lembro que algumas aulas de spinning mais antigas eram assim: a bike não suportaria o que suporta hoje e também não tinha o pezinho preso lá, que a gente usa a sapatilha. Essa ideia da sapatilha já existia? já existia. É, Sempre existiu. Vocês faz parte desenvolveram do isso, conceito, do conceito da Velocity, mas normalmente, né, nos outros aulas de spinning, eu não via tanto. Não, tem o Ou só se fosse uma aula muito específica, né? Isso. E aí, para um giro, para essa velocidade, Não dá. não dá, né? Não dá.